Um amor inesperado une um jovem pobre e uma mulher bem-sucedida e ambiciosa, onde o interesse pessoal se transforma em sentimentos sinceros. Mas esse amor é verdadeiro ou é apenas uma ilusão? Descubra os segredos desse relacionamento proibido. A história começa com uma mulher elegante chamada Alice, de 38 anos, que trabalha numa empresa de revistas especializada em moda, em Paris. O único interesse dela era o trabalho. Mas devido às suas ideias mais tradicionais, ela não era promovida. Há 4 anos. Também descobrimos que Alice é divorciada e vive com a filha pequena, mas raramente encontra tempo suficiente para dedicar à menina por causa da agenda sempre lotada. Alice se sentia muito sozinha na vida, a ponto de nunca tirar férias e preferir passar o tempo no escritório só para se ocupar. Um dia ela viaja a trabalho para o Brasil e ao final da viagem se prepara para voltar para Paris. Ao entrar no avião, ela conhece um jovem chamado Baltazar, um estudante universitário de 20 anos. Baltazar tinha reservado um assento na classe econômica, mas devido a um erro de overbooking, a companhia aérea transferiu ele para a classe executiva. Ele acabou sentado, por acaso, ao lado de Alice. O jovem estava radiante. Era a primeira vez que viajava na classe executiva. Enquanto isso, Alice estava ocupada trabalhando no laptop. Quando o avião se aproximava do pouso, entra numa forte turbulência, o que deixa Alice apavorada. Ela agarra a mão de Baltazar com força. Para ele, é um momento emocionante e feliz, porque nunca tinha vivido uma experiência assim. E começa a se sentir atraído por Alice. Depois do pouso seguro, Alice se prepara para ir embora. Embora Baltazar quisesse passar mais tempo com ela, Alice se despede e vai embora. É então que Baltazar percebe que um pendrive caiu das coisas dela. Ele tenta alcançá-la para devolver o pendrive, mas não consegue, porque ela já tinha ido embora de carro com a irmã. No caminho de volta, a irmã de Alice sugere que ela conheça um médico, que ela acha perfeito para casamento. Mas Alice rejeita a ideia na hora. Não está interessada em casamento de jeito nenhum. De volta ao trabalho, a gente percebe que os colegas de Alice não gostam do jeito altivo dela. Eles falam dela com zombaria pelas costas. Só um colega realmente toma as dores dela e a apoia. Uma funcionária entra no escritório e avisa que um jovem chamado Baltazar ligou para a empresa várias vezes, insistindo que precisava falar com ela com urgência. Mas Alice recusa, diz para a funcionária que não conhece ninguém chamado Baltazar e que, portanto, não vai atender o telefone. Em seguida, Alice vai falar com o chefe e pergunta quando vai sair a promoção dela. No entanto, o chefe avisa que não há nenhuma promoção prevista por enquanto. Os artigos que ela escreve sobre moda se tornaram obsoletos e chatos, e os leitores já não valorizam mais as opiniões dela. Ele pede que Alice encontre uma nova abordagem, mais inovadora. Caso contrário, ela vai acabar sendo demitida da revista. Alice sai do escritório do chefe furiosa. De volta para casa, ela passa a noite acordada, pensando em como criar ideias novas e cativantes. Nesse momento, ela recebe uma mensagem da mesma funcionária, avisando que Baltazar, que tinha tentado contatá-la, mencionou uma pendrive. Quando Alice procura a pendrive e não encontra, ela fica surpresa. Ela liga imediatamente para Baltazar para perguntar onde ele está, para poder pegar o pendrive. Ele diz que está em um bar com os amigos. Alice vai até lá rapidamente e Baltazar a apresenta para os amigos. Entre as pessoas presentes, estão 2 jovens que trabalham com ela na mesma revista. Ao vê-la com Baltazar, elas ficam muito surpresas. Alice quer sair do bar o mais rápido possível, porque só veio buscar o pendrive. Mas Baltazar surpreende dizendo que esqueceu o pendrive em casa e que ela precisa acompanhá-lo até lá para pegar. Do lado de fora, ele a leva até a moto. Como percebe que ela colocou o capacete errado, ele se aproxima para mostrar como usar do jeito certo. Nesse momento, as 2 colegas saem do bar e veem a cena, que parece uma troca de beijos. Uma delas tira uma foto e posta na internet. Em seguida, Baltazar leva Alice para a casa dele, mas não devolve o pendrive de imediato, porque quer passar mais tempo com ela. Depois de um momento, ele finalmente entrega o pendrive e Alice pega e sai imediatamente. Mas Baltazar vai atrás dela e se oferece para levá-la de moto.
Ela recusa, dizendo que vai pegar um táxi. Ele sugere então que eles tomem um café juntos mais tarde, mas ela não responde e vai embora. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, Alice nota que todos os colegas olham para ela com um ar intrigado. Ela não entende o motivo, até que uma colega mostra a foto postada na internet, que mostra ela e Baltazar como se estivessem se beijando. Alice tenta explicar que foi um mal-entendido, que ele só estava ajudando a arrumar o capacete, mas, para surpresa dela, o chefe na revista fica muito impressionado com a foto. Quando Alice explica para ele que nada aconteceu entre ela e Baltazar, o gerente diz que isso é exatamente o que a revista precisava. Como a revista é voltada para o público jovem, ele diz que ela precisa começar um relacionamento com um homem mais jovem que ela por duas razões. Primeiro, para entender melhor a forma de pensar da nova geração e renovar as ideias de escrita. Segundo, para criar uma espécie de debate e diferença de ponto de vista, o que poderia aumentar as vendas da revista. Mas Alice hesita e não quer fazer isso. Quando ela comenta o assunto com o colega de escritório, ele sugere que ela finja um relacionamento com Baltazar aos olhos de todo mundo. Assim, o gerente ficaria convencido de que ela está vivendo um romance. Ela conseguiria a promoção e depois poderia terminar tudo. Embora Alice soubesse que manipular os sentimentos dos outros era imoral, o desejo intenso de conseguir a promoção faz com que ela aceite colocar o plano em prática. No dia seguinte, Alice vai e encontra Baltazar, vestida com uma roupa elegante e com a aparência toda mudada. Ele ficou extremamente impressionado com a beleza dela. Ela começou a flertar com ele e a falar com gentileza, o que o deixou muito feliz. Ele não conseguia acreditar que uma mulher como ela se interessasse por ele. À noite, ela o levou a um desfile de moda, ao qual seu gerente compareceu. Depois de beber muito, Alice pegou na mão dele e foi dançar com ele na frente de todos, dando a impressão de que tinha um relacionamento com um homem 20 anos mais novo. Quando Baltazar a acompanhou até em casa, ele tentou pegar na mão dela, mas ela recusou e entrou, deixando-o entristecido. Mas ele foi atrás dela, subiu até a casa dela e, encontrando-a sozinha, se aproximou e começou a beijá-la. Dessa vez, Alice não conseguiu resistir aos próprios sentimentos e se deixou levar, marcando o início de um verdadeiro relacionamento entre os dois. Ao acordar, Alice se sentiu desconfortável e confusa com os acontecimentos do dia anterior. Naquele momento, sua filha Lola e sua irmã foram visitá-la, e quando viram Baltazar na casa, Alice fingiu que ele era apenas um colega e entregou alguns arquivos para ele, sob o pretexto de que ele os levaria para o escritório. Assim que Baltazar saiu, Alice alcançou ele e lhe deu um beijo, sinal de que os sentimentos por ele começavam a mudar de um interesse temporário para uma atração genuína. Depois disso, Alice e Baltazar passaram cada vez mais tempo juntos e sentiam uma alegria enorme a cada momento compartilhado. Um dia, Baltazar disse a Alice: "Você é muito bonita e rica, então por que me amou sendo eu apenas um jovem comum e pobre?" Alice não soube o que responder, porque a princípio ela se aproximou dele por interesse pessoal, mas agora ela o amava sinceramente. Pouco depois, Alice conseguiu a promoção que esperava há muito tempo e ficou radiante de alegria. No entanto, Baltazar não saía dos pensamentos dela. O relacionamento dos dois continuaria ou terminaria. Quando se reencontraram, Baltazar confessou que a amava e que desejava se casar com ela. Mas Alice, surpresa com o pedido, respondeu que o casamento deles era impossível. "Tenho 20 anos a mais que você. Mesmo que eu te ame, preciso assumir minhas responsabilidades com meu trabalho e minha filha. Não consigo continuar." Sob choque, Baltazar sofreu com essa recusa, pois ele realmente queria se casar com ela. Mas Alice preferiu terminar o relacionamento dos dois e foi embora. Após a separação, ela foi invadida pela solidão e por uma profunda tristeza, incapaz de esquecê-lo assim como Baltazar. Um dia,
Alice propôs ao diretor substituir a foto da capa da revista por um novo rosto, achando a modelo atual inadequada. Por acaso, a secretária do diretor viu uma foto de Baltazar no telefone de Alice. Ficou encantada e mostrou a imagem para o diretor, afirmando que ele era o candidato perfeito. E o diretor aceitou imediatamente que Baltazar se tornasse o novo rosto da revista. Alice hesitou, não querendo se encontrar cara a cara com Baltazar. Mas o diretor insistiu. Ela acabou tendo que entrar em contato com ele. No entanto, em casa, Baltazar bebia, abatido e com raiva dela, ignorando suas ligações. Vendo a situação piorar, Alice decidiu ir ela mesma até a casa dele. Ela pediu para ele sair com ela para conversar. Ele aceitou, achando que ela queria reatar o relacionamento, mas ela surpreende ao puxar um assunto completamente diferente. Ela anuncia que o diretor o escolheu como modelo da revista, que ele vai trabalhar com mulheres jovens e bonitas e ganhar uma boa quantia. Ela insiste que o diretor quer ele e que, se ele recusar, ela pode acabar perdendo o emprego. Ao perceber que Alice não tinha ido por causa dele, mas só por causa do trabalho, Baltazar fica desapontado e diz: "Não quero mais te ver." Então ele vai embora, furioso. Chega o dia da sessão de fotos e todos esperam por Baltazar. Alice está preocupada, mas no fundo, ela sabe que ele vai aparecer. E de fato ele acaba chegando. Apesar da raiva, ele ainda amava Alice e não queria ser o motivo de ela perder o emprego. Enquanto ele se prepara no camarim de maquiagem, um colega próximo de Alice se aproxima e revela a verdade. Foi ele quem sugeriu para Alice fingir um relacionamento amoroso com Baltazar para conseguir a promoção que ela tanto queria. As palavras caem sobre Baltazar como um trovão. Ele entende que o amor de Alice no começo tinha sido só interesse. Destroçado pela dor, ele decide ir embora. Alice tenta impedir, tenta se explicar, mas ele se recusa a ouvir e diz as últimas palavras: "Eu te amei sinceramente, mas você não passa de uma mentirosa. Você me usou para o seu próprio interesse." Então ele a deixa ali com o coração pesado, enquanto ela desaba em remorso. Com o tempo, Alice perde o emprego e fica totalmente sozinha. O que mais dói é não conseguir esquecer Baltazar. Um dia, ela vai até a universidade dele e, na frente de todo mundo, declara que não se importa mais com a própria carreira. Tudo o que ela deseja agora é ficar perto de Baltazar, porque ela o ama de verdade. Ela implora a ele em público, tocado pela sinceridade da confissão. E porque ainda a amava, Baltazar acaba perdoando. Eles se abraçam com paixão e decidem nunca mais se separar, para finalmente viver uma história de amor sincera e feliz. E assim termina essa belezura de filme. Me conta se curtiu nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like maroto para ajudar no canal. Um beijo e muito obrigada, minha linda alcateia, e até o próximo filme.